Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir. Hoje eu vou comentar com vocês um assunto interessante dentro da química. Mas antes de começar esse assunto que nós temos que comentar hoje, vamos só relembrar o seguinte. Nas aulas anteriores aí nós comentamos sobre as mudanças de estados físicos, né? Por exemplo, sólido, líquido, gasoso para a água. E naquela ocasião nós comentamos que a água ela estava fervendo a uma temperatura de 100 graus e ela passava a congelar abaixo de 0 graus, ou seja, o seu ponto de fusão era zero, saindo do sólido para o líquido, ou líquido para o sólido, no caso a solidificação abaixo de zero, e quando ela chegava a uma temperatura acima de 100, ela passaria ali para o seu estado gasoso, correto? Sim, mas isso nós citamos lá na aula anterior, que isso ocorria apenas quando a pressão era de 1 atm, certo? Ou seja, ao nível do mar. Bem, mas para falar de pressão de 1 atm é interessante então nós ressaltarmos um assunto aí dentro da química e dentro da física também, que chama-se pressão atmosférica, certo? Mas o que é essa pressão atmosférica? Então, essa pressão atmosférica nada mais é do que a pressão que o ar da atmosfera vai fazer o quê? Ele vai exercer sobre a superfície do planeta Terra. E essa pressão ela pode mudar aí de acordo com a variação de altitude, ou seja, quanto maior a altitude e menor, ou seja, quanto maior a altitude e menor a pressão. E isso é bem fácil de nós notarmos, é só observarmos, por exemplo, né? E isso é bem fácil de notarmos. Veja só, nós moramos em uma cidade que não é uma cidade litorânea. Então, quando nós vamos para a praia, nós descemos para o litoral. E quando nós descemos para o litoral, é fácil observar que essa nossa região aqui, ó, do ouvido, ela parece que fica aí um tanto mais, digamos assim, momentaneamente nós sentimos que uma pressão ali foi exercida. E isso é verdade, né? Veja só, nós estamos num ponto acima e o litoral está um ponto abaixo. Então, quando nós vamos descendo, a pressão faz o quê? A pressão aumenta, certo? Então, essa pressão atmosférica aumenta conforme nós temos a menor altitude. Ou seja, maior altitude, menor pressão atmosférica. Menor altitude, maior pressão atmosférica. Então, se a pressão atmosférica ao nível do mar é 1 atm, logo nós teremos então uma altitude maior, uma pressão que vai ser 0,99, 0,98, 0,97, ou seja, menor do que 1 atm, correto? Mas como que foi feita as primeiras medições aí sobre a pressão atmosférica? Então veja só, pessoal, por volta de 1643, o matemático e físico italiano Evangelista Torricelli, ele conseguiu determinar a medida da pressão atmosférica ao nível do mar. Então o que ele fez? Primeiramente, então, ele encheu o tubo, certo? De 1 metro de comprimento, e ele encheu esse tubo com o quê? Ele encheu esse tubo com mercúrio, correto? O que ele fez logo após, né? Nós temos aqui a figura, então, que vai mostrar, então, esse nosso tubo que ele encheu de mercúrio. Então, logo depois, ele notou que esse mercúrio, ele descia um pouco, né? Tinha uma região aqui que era o vácuo, certo? E ele se estabilizava ali com uma altura de mais ou menos, ou exatamente, na verdade, 76 centímetros da superfície. Ou seja, esse mercúrio foi enchido no tubo, observava-se aqui um vácuo, porque esse mercúrio descia, e ele estabilizava-se com uma altura de 76 centímetros. Então o que Torricelli fez? Ele interpretou essa experiência dizendo que mantinha a coluna de mercúrio nessa altura, ou que mantinha a coluna de mercúrio nessa altura, era o que nós chamamos aqui de pressão atmosférica. Ou seja, a coluna de 76 centímetros só é obtida ao nível do mar, pois quando a altitude ela varia, a pressão atmosférica também varia, como nós citamos aí anteriormente. Então, com essa experiência, o que definiu-se? Que ao nível do mar, 1 atm, uma atmosfera, é a pressão equivalente à exercida por uma coluna de 76 centímetros de mercúrio, onde a gravidade tem o valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, nós podemos concluir o seguinte: nós temos a pressão atmosférica dada em milímetros de mercúrio, ou seja, aqui nós pegamos centímetros de mercúrio, mas nós podemos dar ela em milímetros de mercúrio. Como assim? Veja só, pessoal, a pressão exercida ao nível do mar era 76 centímetros de Hg, que é 76 centímetros de mercúrio. Só que isso aqui é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio, certo? E também pode ser chamada, em homenagem a Torricelli, de 760 torr, certo? Vou colocar aqui o Tzinho, que significa 760 torr, beleza? Então, ó, 76 centímetros de mercúrio
é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio, que é a mesma coisa que 760 torr, ou seja, a pressão atmosférica aqui ao nível do mar. E aí é o seguinte, a pressão também ela pode ser dada em Pascal, né? Então, ó, Pascal também pode ser utilizado aqui para determinar a pressão, certo? Pascal também pode ser utilizado para determinar a pressão. Então, Pascal vai ter, então, o símbolo determinado aqui por sendo PA, certo? Então, ela é a unidade de pressão e tensão no sistema internacional. Então, isso equivale ao quê? Equivale a uma força de 1 Newton, aplicada de forma uniforme sobre a superfície de 1 metro quadrado. Então, Pascal nada mais é do que 1 Newton por metro quadrado, certo? Tá, mas então quer dizer o seguinte, se 76 centímetros de mercúrio equivale a 760 milímetros de mercúrio, que equivale a 760 torr, isso também equivale a 101.325 Pascal, certo? Então, ó, temos então a medida da pressão em milímetros de mercúrio, centímetros de mercúrio, 760 torr ou em torr e também em Pascal. E também isso aqui pode ser dada em ATM, ou seja, isso aqui equivale a 1 ATM, beleza? Então veja só, isso aí vai poder nos mostrar como converter um exercício simples como esse. Então vou pegar aqui um exemplo, ó. Vamos pegar aqui um exemplo. Então, supondo que a pressão atmosférica aqui exercida seja de 0,98 atm. Supondo que a pressão atmosférica aqui exercida seja de 0,98 atm. Aí a pergunta é, isso equivale a quantos milímetros de mercúrio? Então, 0,98 atm equivale a quantos milímetros de mercúrio? Então, vamos fazer ela aqui? Vamos lá então. Bora, veja só, vou fazer uma regrinha de 3 aqui que é bem simples, ó. Ó, 1 atm equivale a quantos milímetros de mercúrio? Equivale a 760 milímetros de mercúrio, certo? Então, ó, embaixo de atm eu vou colocar o que eu tenho, que é o 0,98 quê? 0,98 atm. E 0,98 atm equivale a x, certo? Então, multiplicando cruzado, pessoal, eu terei 1 vezes x igual a 1x. E 0,98 vezes 760 igual a 744,8, certo? Então, ó, na verdade, eu vou ter isso daqui, ó. Eu terei, então, 1x, que é 1 atm vezes x. Eu cortei atm com atm, então não tenho mais atm. É igual, então, a 744,8. Ou seja, se eu dividir o 744,8 por 1, vai me dar o mesmo 744,8, só que agora em milímetros, né, ó, milímetros de mercúrio, certinho? Então veja só, pessoal, 0,98 atm equivale a quantos milímetros de mercúrio? 744,8, certo? E aí nós teríamos ainda o mesmo valor para torr, 744,8 torr, porque ambos ao nível do mar equivalem ao valor de 760. E eu poderia perguntar poderia usar esse mesmo exemplo aqui e perguntar, ó, isso aqui em Pascal vale quanto? Quanto que vale isso aqui em Pascal? Então, ó, mesma regrinha de 3, ó, 1 atm equivale a quantos Pascal? 101.325. Então, quer dizer que 0,98 atm equivale aqui a x, certo? Ó, multiplicando cruzado, ó, da mesma forma. Então, eu vou multiplicar lá, ó, o meu 1 por x, que vai dar o meu 1x, né? Ó, multiplicando cruzado, 1 por x, 1x. E aí, se eu multiplicar o 0,98 vezes 101.325, eu teria aqui ao lado o seguinte resultado. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Então, eu terei lá de um lado 1x, que é igual ao meu valor de 0,98 vezes 101.325, então eu terei, ó, 99 ou 298,5, ou seja, é um valor menor que 101.325, até porque a pressão em atm era menor, ou seja, 99.298,5 atm, ou melhor, Pascal. Então, 0,98 atm equivale a 744,8 milímetros de mercúrio, que equivale também a 99.298,5 Pascal, certo?
E aí eu poderia converter Pascal para milímetros de mercúrio e assim por diante, né? Então eu teria diversos valores aí que eu poderia utilizar essa mesma regrinha de 3, né? Vou pegar mais um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu quero converter... vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Milímetros de mercúrio, ó, milímetros de mercúrio para ATM. Vamos supor, vamos converter aqui, ó, milímetros de mercúrio para ATM. Mas qual o valor? Ah, sei lá, eu tenho lá 730 milímetros de mercúrio e eu quero saber quanto isso vale em ATM, certo? Ó, eu tenho 730 milímetros de mercúrio e eu quero saber quanto isso aqui vale em ATM. Então eu posso usar a mesma regra de 3, só que daí eu vou começar assim, ó, 1 ATM equivale a quantos milímetros de mercúrio? 760 milímetros de mercúrio. E aí é o seguinte, ó, se eu quero saber em ATM, eu vou ter então aqui X, e aqui eu vou ter o meu valor em milímetros de mercúrio, que é 730 milímetros de mercúrio. Então, vamos multiplicar cruzado isso aqui também. Ó. Então, multiplicando cruzado, eu terei aqui, ó, o seguinte resultado. X vezes 760, então 760x. E 1 vezes 730 igual a 730. Então, eu terei aqui ao lado, ó, deixa eu colocar aqui no canto aqui para vocês. Então, eu terei aqui, ó, 760x. E veja só, pessoal. Eu corto milímetros de mercúrio com milímetros de mercúrio. Meu resultado vai ser em ATM, que é igual a 730 milímetros de mercúrio que foi cortado anteriormente. Ou seja, X vai ser igual a quem dividido por quem? A 730 dividido por quem ficou com X, ou 760. E quando eu dividir o meu 730 por 760, eu vou chegar num valor de aproximadamente 0,96. Então, ó, aproximadamente 0,96. Deixa eu esticar mais aqui um pouquinho, ó. Aqui, ó. Então, aproximadamente 0,96. Vou colocar do lado de cá, ó. Igual, então, a 0,96 o quê? 0,96 Sol. Em Camboriú, a pressão atmosférica equivale a 76 centímetros de mercúrio. Certo? Deixa eu circular isso aqui, ó. Então, ela equivale a 76 centímetros de mercúrio. E a água ferve a uma temperatura de 100 graus, ou seja, ponto de ebulição 100 graus. Em relação a Camboriú, no pico da neblina, né? Então, ó, ponto culminante do Brasil, que é alto, certo? A pressão atmosférica e o ponto de ebulição da água são respectivamente. Então, veja só, tem duas situações aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o pico da neblina aqui em cima, certo? Ó, o pico da neblina aqui em cima, vou colocar aqui em verde. Ó, o pico da neblina, tá aqui, ó, certinho? E aí, ó, descendo, eu tenho aqui Camboriú, que é litoral, né? Eu tenho o litoral aqui de Camboriú, ou seja, ao nível do mar. Lembra lá que nós comentamos no início da aula, pessoal? Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, né? Então, menor, vou colocar aqui, ó, PA maiúsculo para não confundir com Pascal. Então, ó, menor a altitude, ou quanto maior a altitude, ó, maior a altitude, tá indo para cima aqui, ó. O que vai ser menor? Menor a minha pressão atmosférica. Ou seja, aqui no nível do mar, eu tenho maior o quê? Maior pressão, né? Eu lembro que descendo a serra, ó, lembra lá no caso do nosso ouvido, descendo a serra, certo? Veja só, então, ó. E aí vai nos mostrar o seguinte, a seguinte situação. Se nós colocarmos isso aqui em gráfico, nós poderíamos imaginar o seguinte. Então, nós teríamos aqui duas situações. Vou pegar aquela mesma água, ó. Vou pegar a água aqui, ó. Uma água aqui, certo? E aí eu vou colocar a outra água aqui, beleza? Então, ó, teremos aqui um gráfico que vai ser aqui no caso em relação à temperatura e aqui a pressão, beleza? Então, se nós pegarmos então uma legenda, vamos falar então que essa água azul, ó, essa água azul aqui, ó, que eu vou colocar no canto para vocês, vai indicar a minha água lá no pico da neblina. Então, essa aqui, ó, é minha água
lá no pico da neblina, né? Ó, pico da neblina, beleza? E aí se eu puxar aqui, ó, uma outra legenda para indicar quem vai ser esse meu gráfico verde, esse meu gráfico verde aqui vai ser minha água lá em Camboriú, certo? Ó, minha água lá em Camboriú. Então vou colocar aqui o litoral, que dá a entender que o litoral seria Camboriú. Agora, se nós fizermos a seguinte análise, pessoal, presta atenção, ó. Veja só, aqui é a temperatura. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Lá diz que em Camboriú tem uns 76 centímetros de pressão, ou seja, 76 centímetros de mercúrio, ou seja, 1760 torr. Então, quer dizer que essa água aqui, ó, ela vem e ela vai passar para o estado gasoso a uma temperatura de 100 graus, certo? E da mesma forma que ela passa para o estado gasoso a uma temperatura de 100 graus, o que ela faz depois? Ó, ela vem e vai passar para o estado sólido quando essa temperatura for menor do que quantos graus? For menor aqui do que 0 graus, correto? Então, se nós observarmos esse gráfico, nós vemos o seguinte. Lembra que nós comentamos lá, ó, maior altitude, menor pressão atmosférica. E menor também o meu ponto de ebulição. Então, ó, maior altitude, né, ó, maior altitude. Agora, ó, maior altitude, menor pressão atmosférica e menor ponto de ebulição. Logo, dá para entender que menor altitude, o que vai ser maior? Maior o ponto de ebulição, certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai pensar o seguinte, bem, se esse gráfico aqui está me mostrando a água no pico da neblina e a água aqui em Camboriú, veja só, pessoal, qual das duas congela primeiro? Ó, olha aqui a água no pico da neblina. Ela congela a uma temperatura, ou melhor, ela passa para o estado gasoso a uma temperatura que é menor do que 100. E aí, ó, por outro lado, ela faz o seguinte também, ó. Ela vem aqui e congela a uma temperatura maior do que 0, correto? E essa parte aqui da química nós vamos estudar num conteúdo chamado de propriedades coligativas, então veremos melhor esse assunto aqui um pouco mais adiante. Mas em relação então ao nosso exercício, nós teremos então, ó, a pressão atmosférica e o ponto de ebulição são respectivamente, a pressão é menor e o meu ponto de ebulição também vai ser aqui menor, correto? Então, pessoal, espero que tenham compreendido aí essa parte da química. Então, se vocês compreenderam esse assunto, sempre temos novos vídeos aí que são postados diariamente. Acompanhe nosso canal e não perca aí nenhuma atualização. Então, aguardo vocês aí até o próximo conteúdo. Mitose e meiose, ácido desoxirribonucleico, o átomo de Dalton, evolução dos modelos atômicos, é uma molécula polar, da ligação polar, cadeia aberta, razão azul, heterozigótica, prótons, elétrons e nêutrons. Essa parte da física chama-se eletrostática. Aqui tem Kelvin, membrana plasmática, procarionte ou eucarionte. O elétron é negativo. O núcleo do átomo é eletrosfera, heredogramas, biologia, química e física. Legal, né? Então inscreva-se no nosso canal. Não perca nenhuma atualização.